Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar e aí a gente já começa o tema de hoje. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o seu empregador. Se ele não pagar o seu INSS, como você pode fazer? Como que você vai fazer para que esse tempo do seu trabalho possa contar para sua aposentadoria, tá bom? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Delson. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vai muito calor aí? Nossa Senhora, né? Uma época muito frio, muito frio, muito frio. E hoje, essa semana aí, tá um forno, né? Boa noite, doutor Tiago. Bem-vindo. Entrar, começar a participar da live. Conta aí pra gente de onde que vocês estão nos assistindo. Das, das amigas, boa noite. E Ah, aí, boa doutor noite. Tiago, Tudo bom? tudo bem? Ó, na estica, hein? Muito É, bem. Ah, tá calor aí? muito Curitiba? calor. Muito calor. Nossa Calor Senhora. demais. Aqui em Cotia também. Uma semana que era extremamente frio, agora tá super calor, né? Ah, o É, Alexandre tá falando que lá tá calor também. Rio de Janeiro, 40 graus. Nossa Senhora, imagino. Nanda, bem-vinda, boa noite. Escreve aqui pra Hoje, né? gente, Nanda, de onde você está nos assistindo. Ah, ela, uhul, cheguei. Que bom, Nanda. Bem-vinda. Que bom. Verdade. E E hoje, hoje o nosso tema é se o seu empregador não pagar o seu INSS, como é que, o que que você pode fazer, né? Ah, a Nanda é Espírito Santo. Ela acabou de é, escrever aqui embaixo. Estamos chegando longe, que bom. solicitou esse tema, né, na última live, Sim, sim. né? Ela que solicitou o tema. Ah, olha, o Pina, Eros nos assistindo, seja muito bem-vindo. Eros é Fortaleza, viu, Thiago? Legal, hein? Um amigo meu foi lá para Fortaleza. E Que aí, bom, hein? muito bom. Nesse calor, melhor ainda. Sim, E aí, o que que acontece? Vamos lá. Isso acontece com muita gente, né, Thiago? sim, muita gente mesmo. Você Realmente, trabalha. é como eu estava falando com um colega meu, né, no tempo da academia, que muitas dos clientes, né, amigos também tem muito dificuldade em relação a esse tema, né? Ah, o que que eu Sim, tenho que fazer? O que que eu posso fazer? Aonde que eu procuro? Quem que eu procuro, né? Qual é o local que eu vou atrás na empresa, no Justiça do sim. Trabalho, na Delegacia do Trabalho, enfim. Então hoje vamos Trabalhei tirar. muitos, trabalhei muitos anos, uma vida inteira. Na hora de aposentar ou na hora de pedir qualquer benefício, você chega no INSS. Brian, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Você Brian. chega no INSS e qual é a surpresa? Tem gente que chega e o extrato previdenciário está limpinho. Não tem nada. Como se a pessoa nunca tivesse trabalhado na vida, né? Imagina você chegar É, lá e ter uma notícia dessa, hein? Como é que pelo amor fica? de Deus. Nossa, nossa. E é para passar mal, né? Sim, Ou você trabalhou numa determinada empresa e quando você chega para aposentar, o INSS te mostra e fala, ó, você não tem tempo para aposentar. E aí você vê aquela empresa lá atrás, cadê? Né? Muitas vezes as pessoas perdem a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho é um documento que ela tem que ser muito bem guardada, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, né? Às vezes acontece da pessoa pegar uma chuva sim, e a carteira no bolso, né?
A casa sofreu uma enchente, alagou, perdeu todos os documentos, ou às vezes perde mesmo, extravia, né? Eu, eu Isso. tive, eu tive um conhecido uma vez que ele, saindo do INSS, chegou no ponto de ônibus, ele foi roubado. E aí levaram o envelope dele com tudo, com todos os carnês, com todas as carteiras de trabalho, tudo original. Então, Nossa. então você imagina, tudo que ele tinha estava válido nas carteiras, estava válido nos carnês. E aí o INSS não computa direito, não valida no extrato dele da maneira que deveria. Esse trabalhador pode ser que ele não consiga comprovar, pode ser, né? Que ele não consiga comprovar. Então é por isso que, a pedidos, nós trouxemos esse tema hoje para explicar para você quais as maneiras que você pode utilizar para validar todo o seu período de trabalho, para não correr esse risco e não passar esse sufoco, né? Esse desespero na hora que você mais precisar do INSS, que é na sua velhice, né? Isso. Ou, às vezes, até numa pensão por morte, viu, Thiago? Às vezes o INSS, já vi caso do INSS negar a pensão por morte, dizendo que a pessoa não tinha qualidade de segurado, que a pessoa tinha deixado de pagar muitos e muitos anos, e na carteira de trabalho ou nos carnês tinha como comprovar que a pessoa vinha pagando, só que o INSS não computou, né? Não Nossa lançou Senhora. no extrato. Meu Deus. Tá? Boa noite, a Regi, né? Regiane, eu acho. Boa Boa noite. noite, Regina, seja bem-vinda. Sim. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é cuida da sua carteira de trabalho, né? Não rasure, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: Olha, doutor, tem um número aí, eu não gostei muito, a menina do RH fez de qualquer jeito, eu só fui arrumar o número. Não façam isso, tá? Para ficar mais bonitinho, não façam isso, tá? Não rasurem a sua carteira, não passa aquele Errorex, aquele, sabe, branquinho. É que eu já sou antiga, né? Aí você passa aquilo lá e tem que ficar soprando. Sou dessa É, eu já época ainda. entreguei a idade, né? Aí já entreguei a idade, já não anda rindo, né? Então, Como é o que 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 fala hoje em dia mesmo? acontece, Nem sei também. né? Então, o Errorex? que que Errorex, né? Aquele branquinho que você passava, tinha que ficar soprando para escrever em cima com caneta de novo, né? Enfim. Sim. Aí você chega no INSS, não tem o seu período lá. O que que você pode fazer? Se você não tiver sua carteira, se a sua carteira não tiver bem cuidada, né? Ou perdeu, e aconteceu todas essas coisas que a gente já comentou aqui. Primeira coisa, de quando que é o seu trabalho? Se o seu trabalho for antes de 1980, você pode verificar no Ministério do Trabalho, tá? Ministério do Trabalho tem um documento chamado RAIS. Esse documento, você solicita, eles te entregam, esse documento tem que vir carimbado e assinado, né? E esse documento é um histórico de todo o período que você trabalhou. Se a empresa faltante estiver nesse extrato chamado RAIS, com data de entrada, data de saída, lindo, maravilhoso. O INSS é obrigado a aceitar, né? Interessante saber que esse documento chamado RAIS, ele é a partir de 1976. Antes de 76 não tinha esse documento, tá? Alexandre, o INSS complica cada vez mais. E cada vez mais ele vai complicar mesmo. E vou, no decorrer aqui, explicar o porquê. Ministério do Trabalho, ótimo. Ana, fui no Ministério do Trabalho, não apareceu, tá? De quando que é esse emprego?
é de 1980 para frente. De 1980 para frente, você pode ir até a Caixa Econômica Federal, solicitar um extrato analítico do FGTS, tá? E esse extrato analítico tem que vir carimbado e assinado. O pessoal da Caixa, para economizar material, que é uma boa, porque é um dinheiro público, eles imprimem frente e verso esse extrato. Então, tem que solicitar que eles carimbem na frente, carimbem atrás, carimbem e assinem, para ter validade, tá? Ai, Ana, mas esse extrato sai pela internet. Não vale. Não vale. Tem que ser lá da Caixa, carimbado, assinado, bonitinho, tá? Tem que ir até lá. Feito isso, apareceu o nome da empresa, entrada e saída, ótimo, o INSS tem que validar, tá? Antes de 1980, o FGTS era em qualquer banco. Podia ser na Caixa, como podia ser no Itaú, como podia ser... E tem banco que já fechou, né? Então, por exemplo, o Unibanco. O Unibanco foi comprado pelo Itaú. Você solicita isso no Itaú. Acontece que você chega lá, o pessoal do Itaú nem sabe, muitos nem sabem que eles têm que ter esse documento, que eles têm que ter isso microfilmado e tudo mais, e dificulta para a pessoa, tá? Eles criam dificuldades mesmo, tá? E aí você tem que procurar um advogado especialista da sua confiança, que saiba o que está falando, para notificar esse banco, né? Porque não é favor, é obrigação, é direito à informação, né? Esse direito da informação é daquela pessoa, está falando sobre um trabalho dela, do FGTS dela, que na época era daquele banco, ou de um outro banco que ele comprou. O problema é desse banco, ele tem que ter esse documento, tá? Senão, você pode processar esse banco, tá? A Nanda está perguntando o seguinte: e se tiver saída, e se não tiver saída, e a empresa sumiu do mapa, faliu? Calma, calma, porque eu ainda estou falando dos bancos. Você pode ir no Ministério do Trabalho, você pode ir na Caixa Econômica Federal, tem essas opções, né? Segura aí, Nanda. Tudo isso para você não ter que ir até a empresa, né? Porque a empresa, ela é obrigada a guardar os documentos por 30 anos, tá? Cópia, você pode solicitar na empresa, cópia do livro de registro autenticado ou e mais uma declaração da empresa mencionando, olha, fulano de tal trabalhou aqui no cargo tal, entrou aqui, foi admitido no dia, mês e ano e foi demitido no dia, mês e ano, com carimbo e assinatura, carimbo do CNPJ da empresa e assinatura, tá? Gente, coloca aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo pra gente saber e clique no coraçãozinho, porque vai abrindo a live para mais gente poder assistir e assim a gente pode ajudar mais pessoas, tá? Sim. Se a empresa sumir, Nanda, tem o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, tem a Caixa Econômica Federal, tá? São essas opções. Normalmente, Nanda, tem, tá? Normalmente tem, sim. No Ministério do Trabalho, se o trabalho for de 1976 para frente, aparece no Ministério do Trabalho, tá? Só não vai aparecer se a pessoa não tiver sido registrada. Aí é um outro problema. Porque para você computar tempo, você tem que ter registro, tá? Só uma dica. Tem só uma coisa aqui que dá pra gente mexer. Empregada doméstica, tá? Empregada doméstica. Não trabalhou com registro na carteira, mas tinha prova documental. A patroa pagava na conta bancária dela direto, todos esses anos. E ela tinha testemunha de que trabalhou lá todos esses tempos. Se ela conseguir prova documental, transferência bancária dos anos,
e testemunha, o INSS, mesmo negando judicialmente, essa empregada doméstica consegue validar esse tempo e o INSS é obrigado a computar o tempo trabalhado e dar uma aposentadoria para essa mulher, tá? Essa mulher ou esse homem, porque caseiro, por exemplo, também é empregado doméstico, tá? Então fica essa dica, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma carta de recomendação, né? É um início de prova, né? Sim. Então é muito importante isso, tá? A empresa falou, o Alexandre está falando, a empresa falou que jogou tudo fora. Alexandre, se tiver feito mais do que 30 anos, aí é um problema porque a empresa ela tem obrigação legal de até 30 anos. Não fez 30 anos, é cobrar judicialmente da empresa a entrega desse documento, tá? E a empresa é multada porque não entregou, tá? Mas se o trabalhador tiver a carteira intacta, sem estar manchada, sem estar rasgada, sem estar rasurada, e atrás, lá na carteira, alteração de salário, FGTS, que tem essas folhinhas na carteira, certo? O INSS é obrigado a aceitar essa carteira e lançar no CNIS data de entrada, data de saída, e se ele não fizer, judicialmente, tá? E para o Judicialmente, porque a carteira intacta. o empregado rural, doutora, é o mesmo procedimento? O empregado rural é o mesmo procedimento, tá? Pode ser o mesmo procedimento, sim, porque não é raro ele ter o registro e não ter o INSS recolhido. Tem também muito empregador rural que o empregado rural é contratado por uma cooperativa, né? E a cooperativa não paga o INSS. Se esse empregado tiver documento dele de ter sido contratado pela cooperativa, olerite é que, olerite é uma coisa, Tiago, que as pessoas não guardam. É, Mas o pessoal que está nos assistindo em casa, vamos guardar agora, a partir de hoje. a partir de hoje, vocês vão prometer pra gente que vocês vão guardar É, todos os olerites de vocês, os originais, tá? Bonitinho. Porque se tem os originais, melhor ainda. acabou. Se você tem a rescisão, o contrato da rescisão de trabalho, o original, acabou também. O INSS é obrigado a computar. Entendeu? Dica valiosa, hein? A maioria das pessoas jogam, né? Ah, Jogam. vai servir de nada. Eu vou jogar fora. Olha, E tem uma outra maioria também que fala que guarda por 5 anos e 5 anos também joga. Não jogue, sim. pelo amor de Deus. Sim, não. Né? Não joguem, pelo amor de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela ficou sem o direito à pensão por morte porque um belo dia o marido, contrariado pela vida, fez uma fogueira no quintal e jogou todas as carteiras, todos os carnês, tudo Nossa. na fogueira, tá? E quando ele faleceu, deu um trabalho, né? Trabalhão, para correr atrás de uma pensão por morte. Infelizmente não deu certo, porque não apareceu nada no Ministério do Trabalho, não apareceu nada em FGTS, não tinha carteira, não tinha nada de nada de nada, entendeu? Então, infelizmente, por conta disso, e a empresa já tinha fechado, né? Há muitos e muitos anos atrás, tá? E o empregador acabou falecendo, né? Então,
Às vezes a família muda de lugar, você não consegue mais achar aquela família, né? Então esse é um problema. Então a partir de hoje, guardem todos os seus olerites, guardem todas as rescisões de trabalho, as suas originais, porque se você tem isso, você não precisa correr atrás do Ministério do Trabalho, você não precisa brigar com o INSS. Ah, minha carteira tá aqui, você tem que. Quando você der entrada, você já dá entrada com tudo, com a sua carteira, com os olerites, com rescisão, entendeu? Eu estava fazendo uma observação aqui, ó. Ana, agora tudo é digital. É, Digital, agora né? tudo é digital. Mas a sua carteira de trabalho, ainda, a, a física, você vai guardar bonitinho, porque nada está sendo aceito ainda pelo INSS como digital. Ana Cristina Cursos, boa noite. Ai, que legal. Boa noite, seja bem-vinda, Natália, também. Por mais que exista a carteira de trabalho digital, o INSS ainda exige a original, tá? A física, tá bom? E por quê? Porque tem muita gente ainda fabricando documento, tá? Fabricando documento. Então, até que isso se resolva, tome conta da sua carteira de trabalho, tome conta dos seus olerites, tome conta da sua rescisão, tá? Agora, uma coisa, Thiago, o Alexandre está falando aqui uma coisa muito importante. Minha rescisão de trabalho ficou no processo que entrei na época. Alexandre, obrigada por esse comentário. Você me fez lembrar de uma coisa. Olha eu aqui, caduca, já esquecendo. Quando você tem um processo judicial ganho contra a empresa, o que é que você pode fazer? Você terminou o processo, você pode pedir no, no, no fórum, né? Aqui em São Paulo, isso é digital. Eu não sei nos demais lugares, né? Porque o Alexandre é do Rio, a Nanda é de Espírito Santo, né? Então, nós estamos espalhados. Que bom, fico feliz. Então, o que que acontece? Você pode pedir no fórum da sua localidade, no fórum trabalhista, né? Cópia integral do processo, autenticado pelo Tribunal Trabalhista, tá? Isso dá um gasto, mas vale a pena, tá? Não é tão exorbitante assim, vale a pena. Autenticado pelo tribunal. Por quê? Porque na hora que você for aposentar, você leva a cópia desse processo digital, esse processo digital ou físico, depende do fórum da sua região, mas autenticado pelo tribunal trabalhista, tá? O INSS, por sua vez, vai bater o pé e vai dizer: não vou reconhecer porque eu não fiz parte desse processo, tá? Mas é ótimo, você apresenta e deixa ele negar. Negando, você pode e deve ver um advogado previdenciário, especialista da sua confiança, e acionar judicialmente, tá? Porque a Justiça Federal, assim como a Justiça Trabalhista, uma aceita a outra, né? Como reconhecimento de vínculo, reconhecimento de entrada e saída, reconhecimento de carência de trabalho, tá? Você consegue comprovar, tá? Então, só que você tem que mostrar isso para o INSS no administrativo, porque se ele negar, você pega a cópia do processo administrativo e leva para a Justiça Federal, tá? Você leva para a Justiça Federal. E aí você consegue mostrar para o juiz lá no previdenciário o erro, tamanho do erro do INSS, né? Que você comprovou, demonstrou, teve a boa fé e ele não aceitou, tá?
Pessoal, eu só queria lembrar que o tema de hoje é como é que você faz para comprovar o seu tempo de trabalho no INSS, tá? Demais temas a gente não vai tratar hoje, porque senão não dá tempo. Cada live Sim. tem o seu tema, tá? Desculpa, mas se a gente não focar, o Instagram derruba a gente quando dá o tempo e a gente não consegue passar todas as informações que a gente precisa com detalhe, né? Tirar dúvida, tá bom? Então, perdoem, mas a gente não pode sair do tema, tá bom? Tiago, tem mais alguma pergunta? Não, no momento não. Sobre. Maravilha! Olha, tem uma pessoa que entrou aqui que eu queria dar boa noite para ela, que é o personal. Boa noite! Ah, o personal, né? Bem-vindo. É que eu não vi o teu nome aí. Bem-vindo. Como é que Sim. faz que a Regina não cancelou o MEI dela ainda? Regina, você está trabalhando registrada, certo? Então, quando você for aposentar, o seu MEI e o seu registro, eles vão computar tranquilamente, tá? Tranquilamente onde você fez recolhimento, sem problema nenhum. Eles têm que contar, tá? Então, enquanto você estiver trabalhando registrada, o seu MEI tá paradinho, né? Você não tá fazendo o recolhimento. Na hora que você deixar de trabalhar registrado, se você tiver a intenção de trabalhar autônoma, aí você vai recolhendo pelo MEI, né? Importante para quem está nos assistindo aqui, o MEI é muito bom, dependendo da atividade de cada pessoa. Por exemplo, eu sou advogada, eu não posso ter um MEI, tá? A lei não deixa eu ter um MEI. O que é muito triste, porque é, quem não tem um MEI paga, na teoria, 20% para o INSS. E quem tem MEI paga 5%, tá? Então, financeiramente falando, é muito bom, né? Muito bom. Só que quem tem MEI e paga por 5% só vai ter direito à aposentadoria por idade, tá? Por idade. E não em a aposentadoria por tempo de contribuição. Aquelas pessoas que têm MEI e desejam aposentar por tempo de contribuição, elas têm que pagar um adicional de 15%, tá? É isso. Regina, esse tema que você está falando não é tema da nossa live hoje, tá? Então a gente não. Desculpa, se não sai muito do que a gente está falando, tá bom? Mas a gente marca uma outra live do tema e a gente vem falando sobre auxílio, né? As pessoas que receberam auxílio doença, o auxílio doença ele é computado ainda como tempo de trabalho, tá? Ainda como tempo de trabalho. Mas Olha, Nanda. teve um. Oi? A Nanda tá Teve um, falando o de... seguinte. teve um decreto que está pretendendo tirar isso. Pode falar, Thiago, desculpa. A Nanda fala o seguinte: meu pai tem 61 anos, tem 34 anos e meio de contribuição. Só que tem empresa que não consta no sistema. Já era para ter aposentado. Sim. Nanda, tem que ver, porque cada caso é um caso. Tem que Boa noite ver. ao Mauro também, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Mauro. Opa! Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo. Tem que ver, cada caso é um caso, Nanda. Precisa ver que ano que seu pai trabalhou nessa empresa, né? Se encaixa nos exemplos que a gente deu aqui, né? Se é no Ministério do Trabalho, porque trabalhos a partir de 1976, no Ministério do Trabalho você consegue pegar essa comprovação, né? Carimbado e assinado, não esquece, Nanda. Se foi um trabalho a partir de 1980, nessa época o FGTS já estava unificado na Caixa Econômica Federal. Então, ele consegue pedir lá também extrato do FGTS carimbado e assinado, tá? A Caixa está entregando isso tranquilamente, mesmo nessa loucura da pandemia, tá bom? Precisa ver que cada caso é um caso, né? Por isso que a gente sempre fala, vocês precisam
verificar o advogado especialista da confiança de vocês. Porque no caso do seu pai, Nanda, pode ter uma saída, né? E seu pai já poderia estar aposentado há um bom tempo, tá bom? Sem ter que precisar aguardar a idade. Porque comprovando 35 anos até novembro do ano passado, seu pai aposenta com a regra antiga, né? E fica livre dessa dor de cabeça, tá bom? Gente, eu tô tão emocionada que você não tá entendendo. O Mauro tá aqui nos assistindo. O Mauro, ele é da jurídica, ele tem os livros lá na jurídica. O Mauro tá acostumado com gente só fera no previdenciário. Eu estou sentindo lisonjeada. Obrigada, Mauro. Ele tirou um tempinho dele para vir nos assistir, você não tá entendendo. Bom, né? Fico agradecido também. Né? Nanda, na caixa você não conseguiu. Dá uma olhada no Ministério do Trabalho. Dá uma olhadinha. Pede a RAIS. Pede a RAIS. Agora, na pandemia, o Ministério do Trabalho está fechado. Mas a RAIS eles estavam entregando digitalmente. Pela internet você consegue solicitar. Tá? Pela internet. Alexandre, você falou 1980. 1980 foi o processo. Foi o quê? Conta pra gente. Que aí a gente consegue dar uma dica mais encaixada no seu caso. Tá bom? Doutora Beatriz, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, seja boa noite. Boa noite. Então, gente, essas dicas vocês anotem, que faz toda a diferença para a aposentadoria. Oi, Thiago. A Nanda acabou de dizer que ela já pegou o documento. Já pegou, né? Então. Tem que ver, Nanda, tem que ver com muito detalhe, cada caso é um caso, né? Esse vídeo, gente, fica salvo no meu canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, e no canal do YouTube do Dr. Thiago Gondim, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, e por acaso passou a dúvida, veio a dúvida na cabeça depois que a live terminou, não fiquem com vergonha. Podem tirar a dúvida de vocês lá no canal mesmo. Perguntem que a gente vem para responder, tá bom? A gente sabe que às vezes a gente tá aqui, fica entretido, né? E depois pensando sozinho, falando, nossa, eu esqueci de perguntar uma coisa. Não fiquem com dúvidas, não fiquem sem jeito, tá? A gente tá aqui para isso. O foco da nossa live é levar informação. O foco da nossa live é tirar dúvidas, já que o INSS não disponibiliza servidores atualizados para fazer isso, que seria obrigação deles, né? Até porque o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício e ele não faz isso, né? E então aqui estamos nós fazendo a função social que o governo deveria fazer, tá? O processo do Alexandre, Thiago, foi em 1989. 89. Alexandre, dá uma olhadinha no fórum, porque às vezes pode ser que tenha sido incinerado, né? Faz muito tempo. Aqui em São Paulo tem muitos processos que eles digitalizaram, tá? Mas isso é uma realidade da capital. Às vezes as demais cidades, demais comarcas não estão assim ainda. Então dá uma olhadinha para ver se eles têm, né, isso no arquivo deles. Se eles tiverem, eles concedem, tá? Eles cobram cópia, cobram pela autenticação, né? É uma chancela que vem. E é total interesse deles, tá? Se eles estiverem lá, você consegue isso sem problema nenhum, tá? Isso é muito importante, vale ouro na hora de aposentar, tá bom? Nanda,
Você fez a simulação, né? Mas deixa eu contar uma coisa para você. Metade da simulação do site meu e INSS tá errado, porque tem muitos vínculos que não estão no CNIS. Então, se o vínculo não está no CNIS, a simulação do site do meu INSS vai estar errada mesmo, tá? Vai estar errada mesmo. Mas por isso que a gente fala a importância do advogado previdenciário, da confiança de vocês, tá? Seja ele quem for. Porque é o profissional adequado para pegar o seu extrato previdenciário, fazer uma contagem e te informar melhor como é que você vai fazer para ter esse documento, né? Pode acontecer de não conseguir o documento? Pode, mas vai fazer uma busca muito bem feita, tá bom? Tiago, quanto tempo falta? Eu morro de medo do Instagram derrubar a gente. Falta 20 minutos ainda, doutora. 20 minutos ainda, nossa, gente, que bom. Sim. Gente, aproveitem, tirem as suas dúvidas, né? Aqui estamos nós para isso, fazendo a O função INSS volta, social volta, que. doutora? Oi, Tiago, Será que o INSS volta mesmo, dia 14? não volta, não Essa nova volta, onda? não volta, A segunda onda do não vai pico, né? voltar, E a não maioria vai das voltar. capitais tá tendo a segunda onda do pico. Tá tendo já, tia? Já tá tendo. É mesmo? Porque É, aqui em São Paulo eles estão querendo abrir o Estado, né? Está querendo abrir as escolas estaduais a partir de outubro. O município de São Paulo já disse que não vai voltar com a escola presencial, né? Osasco, cidades, né, ao entorno de São Paulo, também não querem voltar esse ano, graças a Deus, né? Algumas escolas particulares, por pressão de muitos pais, estão querendo voltar, o que eu acho que é um absurdo, né? O grande problema, Thiago, é que se as escolas voltarem, muitas crianças serão obrigadas a voltarem. Por quê? Porque o empregador vai fazer pressão nesse pai para voltar fisicamente, né? Aqueles que podem fazer home office vão ser obrigados a voltar, porque a empresa vai falar: escola voltou, você não precisa ficar mais na sua casa, venha, né? E eu duvido muito que o INSS, por exemplo, volte. Duvido muito, porque o sindicato do INSS está fazendo o papel dele, que é brigar pelos servidores, pela saúde dos servidores, né? E está fazendo de tudo para não voltar. E eu acho que não tem que voltar mesmo, porque vai se aglomerar. voltar, vai fazer o efeito dominó, né? Quando começar a Vai cair, fazer vai o. cair todo mundo. Vai, Infelizmente, vai, vai mesmo. Você infelizmente imagina, isso vai Thiago? acontecer. Você imagina o público do INSS, 90% pessoas idosas e pessoas doentes. Você imagina essa pessoa precisando ir até o INSS para cumprir uma exigência. Porque se o INSS voltar, você não vai poder cumprir a exigência da sua casa pelo computador. Você vai ser obrigado a voltar, ir pessoalmente no INSS para cumprir Em essa Curitiba, exigência. de terça para quarta, apareceu 1.000 casos, tá? Nossa Senhora. Com 55 mortes no estado do Paraná, né? No caso. É, Imagina, é, faz esse feriado aí. é, é. Em São Né? Paulo, está com queda, mas está com Ouvi queda falar. com 1.000 mortes diárias, né? Então, não dá para você fechar os olhos para isso, né? É, E vai vir uma segunda onda mesmo. vai, Porque, com certeza infelizmente, vai. não é o que a gente quer, mas vai vir, né? Porque enquanto, por exemplo, eu estou na minha casa desde março, tá? Eu estou na minha casa desde março. Vou pra rua de máscara
somente para botar comida para os cães da rua que eu tomo conta aqui. Só. Não falo com ninguém. Vou lá, boto comida, boto água e volto. Entendeu? É assim. Mercado, não estou indo. Estou entregando aqui. E é assim, o cara deixa lá, eu vou lá, pego, limpo tudo com álcool, com máscara. E saiu, aquela roupa já vai para a máquina lavar e corre pro banho. É assim, sabe? Ah, Desde março. tem que O se que eu tô vendo preocupar, de né? gente. Oi? Tem que se preocupar com a gente, com os nossos, né? Sim. Porque Por exemplo, o meu marido é risco e o meu filho é risco, né? Meu marido é hipertenso e meu filho tem asma. É risco? é isso mesmo. Eu não posso correr o risco, porque se eles pegarem, o risco é altíssimo, né? Sim. Então, aqui estou, home office, e não pretendo voltar esse ano. Aliás, eu não pretendo voltar se não tiver uma vacina. Regina tá falando que o shopping tá lotado. Ah, Porque, aqui em Curitiba também. Regina, Em Curitiba, todos os shoppings lotados, Regina, todos. eu vou dizer uma coisa que talvez a nossa live seja derrubada, como sempre acontece todas as vezes que eu falo. Vá com Olha lá, calma. o Thiago já ri. Vá Num com calma. país, num país ou num planeta onde as pessoas dizem que o planeta Terra não é redondo. Num país, num planeta onde as pessoas negam isso, o que a gente espera? A galera quer ir mesmo pro shopping, a galera quer ir mesmo pra praia, né? Nesse feriado, cara, eu estou Não, dentro de casa, minha casa é pequena, né? Eu tenho 3 cães, uma gata e uma criança de 2 anos. Meu filho olha, está, a Nanda falou que no Espírito Santo também está lotada as ah praias. lá, meu filho está desesperado para sair de casa. Ele vê aqui no condomínio as crianças brincando de lá para cá, daqui para lá, Nossa. porque as mães não estão mais nem aí com as crianças. São crianças grandes, de tamanho de 8, 9 anos, sem máscara, entendeu? Eu não fui para lugar nenhum e nem vou. E o pessoal tá por aí, todo mundo aqui indo pra praia. Eu vi no jornal praia lotada. A Alexandra do Rio de Janeiro deve ter visto muita praia lá lotado. A Nanda do Espírito Santo dizendo que o Espírito Santo tá lotado. Então, gente, Ela falou, ó, que se cair a live, vamos fazer particular. Não cai não. pode deixar, Nanda, porque o pessoal se incomoda. É brincadeira. Quem sou eu para alguém derrubar a live incomodado com o que eu falo, né? Mas é que sempre acontece da internet oscilar e aí Com certeza. cai e aí a gente volta brincando, né? Que É. coincide com a hora da gente estar falando mal do governo, né? Então, é shopping lotado, é isso mesmo, né? Preciso de um remédio. A farmácia, é, às vezes, não tem entregador para trazer. Quem vai até a farmácia sou eu, né? Meu marido não vai, é proibido. Então, quem sai de casa sou eu, toda paramentada, parecendo que eu tô indo pra lua. Quando eu volto, é direto, correndo, roupa na máquina e dali pro banho, entendeu? Que bom, né? Se Então todos é fizessem assim. isso, né? Se Se todo todos mundo fizessem isso. fizesse isso, né? Nós tivemos parente que faleceu nessa pandemia por conta do raio da Nossa. Covid, né? Até agora, Então, graças a Deus, a minha família não teve baixa em relação a isso. graças a Deus. Graças a Deus. E então, é, meu filho ficou mal alguns dias. Eu fiquei desesperada, porque eu não vou para o hospital. Não vou. Você entra com um problema X e aí você corre o risco de pegar uma Covid lá dentro, entendeu? Então, a gente só vai mesmo se o bicho estiver pegando. Enquanto der para contornar, o negócio é contornar, né? A melhor coisa, Agora, né?
Se a pessoa for grupo de risco ou idoso, a empresa deveria colocar em home office e não colocou, acione o sindicato. Acione o sindicato. Porque a partir de 60 anos o risco é muito alto. Se nós estamos tendo pessoas de 30, 35 falecendo de Covid, você imagina uma pessoa de 60 anos, tá? Então, pode procurar sindicato, faz denúncia, tá? Porque tá errado, já deveria estar no home office. Ai, mas na minha casa não tem internet, eu não tenho computador. O empregador é obrigado a se virar para te dar condição de você trabalhar. Ou ele te afasta remuneradamente. Ele escolhe, tá? Ele escolhe. Ou ele vai te dar condição de você trabalhar na sua casa, ou ele vai te afastar remuneradamente, tá? E o que ele não pode é fazer você pegar transporte público e ir até lá a empresa ficar correndo o risco de ser infectado, tá? Então, ainda mais no Brás, né, Regina? O Brás é complicado, tá lotado, né? Aglomeração total, né? Nossa, Brás, O Brasil, 25 de o Brasil março. todo ali. É. Brás, 25 de março ali é bombando. Pelo amor de Deus. Nanda, seu pai é coveiro? Nanda, veja um negócio chamado PPP. Veja. Porque se teu pai é coveiro, teu pai é atividade especial, meu bem. Atividade especial, PPP, aumenta tempo, aposenta, tá? Então, se você Já tiver passou do dúvida, tempo, se fosse o oi? caso. Eu acho que até passou do tempo. Depende. Tem que ver quanto Depende, né? tempo o pai dela é coveiro. Se o pai dela for coveiro 25 anos e tiver o PPP comprovando os 25 anos, aí sim. E aí aposenta especial, aposenta bem, né? Mas se ele teve um pedaço de trabalhando como coveiro, pedaço em outras funções, aí não, aí tem que completar os 35. E essa mescla de tempo especial com tempo comum, você só vai conseguir se comprovar direito adquirido até novembro do ano passado. Porque daqui para frente não pode mais. Daqui para frente é com 25 anos só insalubre, viu, Thiago? Depois da reforma. 18 anos Então, só. 18 anos? Ô, Nanda, bobeou para pedir o PPP, hein? Pede o PPP. Peça o PPP. Peça o PPP. O empregador dele é obrigado a entregar. Não tem choro e nem vela. Né? 18 anos. Faz a conta, Nanda. 18 anos, se o PPP dele vier correto, você faz 18 anos vezes 1,40. É o tempo que vai acrescer na aposentadoria dele. Entendeu? Então, não interessa que só pagam 20%, Nanda. Pede o PPP. Escuta o que eu tô te falando. Se o PPP vier errado, né? Aí tem uns meios de consertar, né? A Nanda tá dizendo aqui, Thiago, que ela uma vez levou um advogado, né? Então, Nanda, como eu sou uma advogada que respeito a ética, eu não vou nem comentar isso, tá? Mas peça um PPP atualizado, tá? Que pode fazer a diferença para você, tá? É assim, ó, quando o empregado pede o PPP, a obrigação do empregador são 30 dias para entregar. Não entregou, ou entra judicialmente para pedir o PPP, tá? E a empresa paga multa, ou você vai até a delegacia do trabalho e denuncia, tá? É isso. PPP, Regina, é um laudo que menciona sobre insalubridade. Então, por exemplo, como o pai da Nanda é coveiro,
ele tem contato com substâncias biológicas, né? E isso pode dar um problema ao longo do tempo na saúde dele. Então, esse PPP é um laudo que demonstra a insalubridade, tá? Nanda, o INSS, ele faz com o PPP o que ele faz com muitas outras coisas, ele nega, tá? Mas se o PPP estiver correto, judicialmente, você valida esse PPP, tá? Então, se você tiver alguma dúvida depois dessa live, tira no canal do YouTube Ana Luísa Tangerino e no ou do Thiago Gondim e a gente tira Página no maiores Facebook detalhes para também, né, você. doutora? Oi? Tem a página no Facebook também. Pode ficar à Tem a vontade. página no Facebook, advogada Ana Luísa Tangerino e o Thiago Gondim, né? Previdenciário. Página no Facebook, previdenciário que dá para tirar todas as dúvidas lá também com detalhe, tá? Isso fica fácil, porque a pessoa que é coveiro, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o coletor de lixo, tá? São, são profissões que têm contato com material biológico. Por si só já é muito insalubre. É insalubre lá em cima, gritando, entendeu? Então, se o PPP do seu pai estiver errado, Nanda, como ele ainda trabalha na empresa, se quando ele sair da empresa, ele pode entrar judicialmente na empresa, pedir perícia na empresa. Nossa, dá para fazer muita coisa. Aí eu já tô me empolgando aqui. Já tô me empolgando, né? Mas é isso. Dá para correr atrás, Nanda. Não jogue a toalha, como dizia minha mãe, tá? É, Então é isso. O vou material atrás desse biológico é lá em serviço. cima, ó, não dá nem para discutir. Oi, Thiago. Ela falou assim, o problema é que meu pai puxa a saca, sabe? É. Aí teu pai tem que saber o que ele quer, né? Se é din-din no bolso ou se é ficar com um bom relacionamento. Eu costumo dizer que bom relacionamento no trabalho é muito bom, porque você não fecha portas, Boa né? noite, Apri. A... Seja bem-vinda, Apri. Ô, Priscila, né? Pri, bem-vinda. Só que é assim, ó, bom relacionamento no trabalho precisa ser até o página 2, tá? 61 anos, 34 anos e meio, se você comprova insalubridade, aumenta bem o tempo, hein? Bem o tempo, a aposentadoria pode ficar bem interessante, viu, Nanda? Então aí precisa saber É, até onde o ainda entra na relacionamento é antiga. tão bom, né? Ainda entra na antiga, né? Entra na antiga, né? Precisa saber o que ele quer, na realidade, né? Porque às vezes É. também a pessoa se acomoda, acha que tá bom, né? Mas saiba, o valor da aposentadoria vem interessante, hein, Nando? Então, e isso já dá um estímulo para muita gente, Nanda. Tem outros vídeos, né? No nosso canal explicando sobre isso, Tem, né? Se tem caso sobre a ela aposentadoria especial, como tiver pode mais fazer. interesse, né, em querer saber a respeito do tema, Nanda, temos Sim, outros vídeos no nosso canal, tá? exatamente. Exatamente. Bem lembrado, Thiago. Viu, Nanda e Regina? Tem vídeo no nosso canal falando sobre aposentadoria especial e o tempo insalubre, tá? Tá tudo detalhadinho lá, tá bom? Sim. Então, gente, eu agradeço Tá muito todos vocês, 5 minutos né? já. Agradeço todos vocês pela audiência, pela paciência, tá bom? Sim. Se Deus quiser, usem máscara. Se Deus quiser, estaremos aqui às Tudo isso vai 19 passar. horas. Agradeço também, Vai muito passar. obrigado a todos, tá? Obrigado à doutora também pela oportunidade, Eu é tá que bom? agradeço. Tá Uma boa ótimo. noite a todos e que Deus abençoe a todo mundo também. E use máscara. Amém. Não esqueça. Até mais. Um abraço a Tchau. todos. Até mais.